Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e hoje eu estou aqui no mesmo local onde eu fiz um dos meus primeiros vídeos que eu lancei em 2018 nesse canal, onde eu falo sobre a minha história com a esquizofrenia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como vem sendo as coisas para mim desde aqueles tempos, desde a minha primeira internação em 2015, onde eu recebi esse diagnóstico de esquizofrenia. Eu quero falar sobre quais foram os meus desafios iniciais, quais que estão sendo os meus desafios atuais durante toda essa jornada de saúde mental e quais que foram as minhas conquistas até agora. Talvez esse vídeo esteja sendo um pouco difícil de escutar porque tá tendo muito vento aqui nessa região da minha cidade, mas vamos lá, vamos tentar, né? Os meus desafios iniciais que eu tive na época que eu fui internado foi que a minha internação ela foi muito louca. Eu primeiro tive uma internação que é muito complicado explicar porque algumas pessoas podem considerar abuso que aconteceu dentro da minha internação e outras pessoas podem considerar que não, é uma coisa normal, são coisas normais que se tem que fazer dentro de uma internação. Como, por exemplo, injeção forçada de haloperidol numa internação. Eu acho, na minha opinião, de certa forma, isso é um abuso físico que estão fazendo com você. E foram coisas que aconteceram na minha internação. Atitudes desrespeitosas dos profissionais de saúde mental comigo também foram outras coisas que aconteceram durante a internação e que eu achei muito louco toda essa questão, considerando também que os meus diagnósticos estavam errados. Eu fui primeiro diagnosticado com esquizofrenia, depois passou para transtorno esquizoafetivo, depois bipolaridade. Então, será que houve mesmo a necessidade de eu ficar tanto tempo internado na minha primeira, segunda e terceira internação? Na minha primeira internação, onde eu tive uma psicose, eu fui internado durante 38 dias. Será que foi mesmo necessário todo esse tempo, considerando que hoje eu sou diagnosticado com bipolaridade e não esquizofrenia? Será que está certo isso? Então são perguntas a se fazer, né? E foi um desafio inicial entender, e é um desafio até hoje para mim, entender como funciona todo esse processo psiquiátrico, toda esse padrão da psiquiatria de hospitais psiquiátricos. Hoje em dia a gente vê aí a luta antimanicomial, lutando contra, não sei dizer se necessariamente contra os hospitais psiquiátricos, mas contra as medidas, pelo menos contra as medidas abusivas dos hospitais psiquiátricos que a gente vê por aí. Porque muitas vezes os familiares eles não veem o paciente, o familiar dele, né, que está sendo internado, eles não veem os abusos acontecendo lá dentro. Só quem vive é o paciente e não o familiar. Então, tem muitos pontos a se questionar aí quanto às internações psiquiátricas. Então, outro desafio que eu tive foram os excessos de remédios. O desafio inicial meu, muito grande, foi ter que lidar com os efeitos colaterais dos remédios, porque tomava muito antipsicótico, uma dose muito alta de antipsicótico, a olanzapina, por exemplo, que me fez engordar bastante. E então é complicado, foi muito complicado essa experiência logo no começo das internações, né? No começo dessa entrada na jornada da saúde mental. E também as mudanças recorrentes de médico e de terapeutas e psicólogos. Eu tive essa mudança muito recorrente de médicos e terapeutas. Por quê? Porque, bom, depois que eu tive essa questão do diagnóstico errado, eu perdi muita confiança no meu médico e eu queria ver outras opiniões também. E sem contar que o mesmo médico que me deu o diagnóstico de esquizofrenia foi que me deu o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e o que considerou o diagnóstico de bipolaridade. Então é muito questionável, ficou muito questionável o trabalho dele. Não estou dizendo que ele é um mau médico, né? Talvez também existem outras variáveis, existem outras questões que tem que considerar que pode ter feito com que houve esses erros diagnósticos, né?
E sem contar que hoje em dia consideram que diagnóstico errado na psiquiatria é algo bem comum. Eu, eu discordo que isso deveria acontecer, né? Eu não acho que isso deveria acontecer, eu acho que deveria ser algo que deve ser muito bem acertado, porque gera muito transtorno, diagnóstico errado psiquiátrico, sabe? Então, foram esses pontos iniciais, esses desafios iniciais que eu tive com essa minha jornada na saúde mental, que foram as internações, que foram muito loucas, como eu digo aqui, os excessos de remédios e seus efeitos colaterais, os diagnósticos errados e as mudanças de médicos e psicólogos. E os meus desafios que eu venho tendo hoje em dia é o estigma e preconceito. É muito comum as pessoas me perguntarem, dizerem algo do tipo, né? Mas você não tem cara de autista, ou mas você não tem cara de bipolar. Ah, mas você é um autista funcional então, né? Você é um autista muito funcional. Então é bem comum eu ouvir esse tipo de coisa. Acontece hoje em dia, desde quando eu fui internado com esquizofrenia, isso acontece, é bem recorrente. Ah, você não parece esquizofrênico. Bom, na verdade eu não era naquela época, realmente, né? E outro desafio que eu tenho na atualidade são as faltas de oportunidades, as faltas de oportunidades de trabalho e emprego. E não é só apenas a falta de oportunidade, é que para a pessoa que tem deficiência psicossocial e autismo, o trabalho ele precisa ser muito bem adaptado. Então tem que haver uma certa inclusão, uma inclusão bem adaptada para essa pessoa. Talvez ela não possa ficar num local muito barulhento, talvez ela tenha que ter menos interação social, talvez ela precise de uma carga horária menor, talvez ela precise fazer home office, ou trabalho híbrido. Talvez ela precise morar perto do trabalho. Então, tem muitas questões, tem muitas coisas que tem que ser considerada para a pessoa com deficiência psicossocial ou autismo poder trabalhar de uma forma boa. Então, e essas oportunidades de trabalhos do tipo são muito difíceis de se conseguir. Até hoje eu não consegui. Eu já passei por 3 trabalhos desde o meu primeiro diagnóstico lá em 2015. E eu até agora vim procurando trabalho, porque é muito difícil conseguir uma empresa que entenda a tua condição 100%. 100% eu acho que não vai conseguir, né? Mas que entenda a tua condição e esteja disposta também a trabalhar na tua condição para que você faça um bom trabalho, para que você seja produtivo. E às vezes eles têm que entender que você... Talvez, pelo menos no meu caso, eu não faço tanto trabalho em quantidade, mas sim mais trabalho em qualidade. É o que eu busco fazer em relação ao meu trabalho. Talvez por causa da minha condição eu tenha que fazer dessa forma, e não buscando sempre quantidade, certo? E o isolamento social é um desafio atual muito grande. É muito fácil as pessoas te isolarem. Eu não sei se elas fazem de propósito, mas acontece muito porque assim, como uma pessoa com bipolaridade, autismo no meu caso, eu já tenho a tendência de me isolar socialmente. Eu já tenho a tendência de querer ficar sozinho, por exemplo, se eu estou no estado mais depressivo do ciclo bipolar, eu quero ficar mais sozinho, quero mais ficar comigo mesmo. E o autismo já colabora também totalmente para o isolamento social, eu acho, pelo menos, né? Essa questão de eu ter um menor interesse em interação social, né, por causa do autismo. Então tudo isso já colabora. Além disso, as pessoas que me conhecem a minha condição, elas podem me estranhar um pouco, e eu deixo meu diagnóstico aberto para todo mundo, então é bem complicado às vezes. Mas nem sempre é culpa das pessoas, é claro, às vezes tem as questões de eu ter que tomar uma atitude para socializar, mas acontece sim, e é sem dúvidas que acontece o estigma e o preconceito com pessoas com transtornos mentais e com autismo, e elas têm muitas vezes que passar por sofrimento por estarem sendo isoladas por outras pessoas. Mas vamos falar sobre as conquistas, que é algo muito legal também.
Uma conquista que eu gostei muito, que eu consegui, foi o meu diploma na faculdade. É o diploma em design de animação. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido esse diploma, foi uma conquista muito grande. E também os cursos que eu fiz na área, cursos profissionalizantes, o curso de web design, curso de UX design, curso de Figma, para quem conhece aí as ferramentas de design, cursos de marketing digital que eu já fiz. Já fiz uma série de cursos aí, eu não lembro quantos. E curso de oratória até já fiz, já participei de workshop também. Então eu considero tudo isso uma conquista muito grande para mim. E o meu namoro, o meu relacionamento íntimo, eu considero para mim uma conquista também. Eu também fui conquistado, vamos dizer assim. Ela me conquistou e eu conquistei ela, pode-se dizer também dessa forma. E isso foi muito legal. Isso é bom ter alguém do teu lado que te ama, que te compreende e que você também ama essa pessoa. Então isso é muito importante para qualquer pessoa, né, na verdade. Isso pode ser muito importante porque tem pessoas que não necessariamente querem ter relacionamentos íntimos, né? Aqui eu falo relacionamento íntimo, namoro, casamento, né? Tem pessoas que não querem ter esse tipo de relacionamentos e eu acho que está tudo bem também, mas para muitos isso é muito importante, né? Eu vejo que para a maioria talvez seja importante. A questão do autoconhecimento eu considero uma conquista. Para mim, eu me conheço mais que a maioria das pessoas, que a média pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que me conheço bastante e eu acho isso muito importante, mas é claro, ainda existe muito espaço para me conhecer mais ainda. Para mim, sei lá, eu acho que é meio que infinito, né? À medida que eu vou me conhecer cada vez mais nesse mundão, né? Nesse mundo, né? Nessa realidade, pode-se dizer também, né? Nesse universo. Então, para mim é infinito o aprendizado que eu posso ter sobre mim mesmo. A questão da autenticidade, eu acho que eu conquistei maior autenticidade comigo mesmo e com as outras pessoas por causa desse transtorno mental. Não sei, não diria que foi por causa do transtorno mental necessariamente, mas por causa do aprendizado que eu tive sobre mim mesmo, que foi uma consequência de ter que lidar com um transtorno mental e com o autismo, né? E aprendi a ter mais empatia comigo mesmo e com as outras pessoas. Eu acho que isso é bem importante. Se é por causa do transtorno mental e por causa do autismo, eu não diria necessariamente, né? Mas eu acho que isso ajudou a acelerar, né, o aprendizado de empatia com as outras pessoas. Acho que foi bem importante ter empatia com as outras pessoas. Para mim foi bem importante no meu curso de vida. Eu queria deixar assim, não sei dizer exatamente se é uma dica, é algo que eu acho uma mensagem talvez, para que as pessoas entendam do que é importante ter, uma coisa bem importante a se ter nessa jornada de saúde mental, que eu percebi com a minha jornada de saúde mental. Eu acho que é muito importante valorizar a si mesmo, é muito importante. Ter aquele insight assim de que você tem que tomar uma atitude para botar você em primeiro lugar. É muito importante isso, eu percebi isso e eu venho percebendo cada vez mais. É claro que eu não sou um mestre em saber como lidar comigo mesmo, né? De vez em quando, muitas vezes, eu diria até, né? De vez em quando também, eu não sei como lidar comigo mesmo, eu esqueço de mim mesmo, né? Mas às vezes, muitas vezes eu me atino, eu tenho aprendido cada vez mais a me colocar em primeiro lugar, em saber me colocar em primeiro lugar. Por exemplo, se eu vou num lugar que está muito barulhento, eu já me coloco em primeiro lugar, não, eu quero sair desse barulho, não quero ficar nessa coisa ruim, né? Mas às vezes também é importante enfrentar alguns desafios e também é importante sair da tua zona de conforto. Então era isso, pessoal. Muito obrigado se assistiu até aqui. Se gostou, por favor, deixa um curtir aí no vídeo, se inscreve no meu canal e nos vemos até a próxima. Valeu!